Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:08. E eu quero a sua participação, através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 97829-3776. 97829-3776. Lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, tô apontando aqui para ele, então pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code e aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Confira agora os destaques de hoje. Na primeira reunião extraordinária do ano, Câmara aprova a moção do vereador Permínio Monteiro, que apela ao governador de São Paulo, João Dória, pela agilidade da imunização das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. O quadro Se Liga na Profissão de hoje mostra o dia a dia de uma esteticista. Estamos no mês Fevereiro Laranja, dedicado à conscientização sobre a leucemia e a importância da doação de medula óssea. E no esporte, Ponte Preta vence o Novo Horizontino no estádio Moisés Lucarelli e conquista a primeira vitória no Campeonato Paulista. E hoje é dia do Guarani entrar em campo. Já a gente fala então sobre esta partida do Bugre logo mais. Olha só, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Campinas, está oferecendo diversas vagas remanescentes para alunos do ensino médio. Então, sobre os cursos que estão disponíveis, sobre essas vagas, período para inscrição, eu aciono o repórter André Aranha, que está no Instituto e tem mais informações. Olá, seja bem-vindo e boa tarde, André. Boa tarde para você, Gabriel, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, pois é, são 4 cursos aí remanescentes, não é? Que tem vagas aqui, outros 2 cursos para alunos, como você disse, do ensino médio, que já terminaram o ensino médio, e tem também para alunos que não concluíram ainda o ensino fundamental, não é isso, Eberval? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, André. Queria parabenizar toda a equipe da TV Câmara, tá? Obrigado pela presença aqui mais uma vez. Essa divulgação é muito importante porque esses cursos são cursos que estão alinhados com a demanda regional nossa, tá? Temos 2 cursos superiores hoje com processo seletivo aberto para aqueles que já terminaram o ensino médio e fizeram o Enem, tá? É o curso de Engenharia Elétrica e o curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E as vagas remanescentes, que você bem citou agora há pouco, né? De alguns cursos. Eu queria divulgar aqui esses cursos, tá? O primeiro é o curso de Eletroeletrônica, tá? Que é um curso técnico. As inscrições vão até o dia 6 de fevereiro, então ainda dá tempo, tá? Se tiver oportunidade de fazer a inscrição, quem quiser fazer, faça. Dá tempo, é só vir aqui presencialmente no campus e faz inscrição para esse curso. Curso técnico de nível médio, 2 anos, tá? Tem também um curso pela manhã, técnico de nível médio de informática, tá? Então você está cursando o ensino médio ou já terminou o ensino médio e tem vontade de fazer um curso técnico, vem com a gente, tá? Esse curso técnico informática pela manhã é de 1 ano e meio a duração dele, tá? E tá com vagas também disponíveis, tá? Para você que quiser. Não tem prova, é chegar aqui, fazer a inscrição e a gente vai completando o número de vagas aqui. Tem mais outros 2 cursos muito interessantes, tá? Aqui no Instituto, para você que não completou o ensino médio também. É maior, né? De 18 anos. E tem vontade de terminar o ensino médio e fazer junto um técnico, a gente tem um curso que é o Proeja Técnico em Telecomunicações. É um curso fantástico, tá? Ele é no período noturno. O aluno que matricula com a gente em 3 anos, ele sai com o ensino médio também com o técnico, recebe uma bolsa mensal também, que é uma forma de incentivar. Então vem fazer com a gente. E o último, tá? Que eu queria citar aqui também, para você que não tem um ensino fundamental ainda. Nós lançamos uma ação em parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas. É um curso de auxiliar em agroecologia. Então você pode fazer com a gente inscrição também, tá? Com vagas abertas, né? Então esse curso você termina, faz o fundamental e também
sai com essa qualificação profissional em agroecologia. Então são essas oportunidades, tá, que nós temos hoje. Vem aqui, tá, presencialmente, faz a matrícula, traz os documentos. No site você entra, o site nosso é o portal.cmp.ifsp.edu.br. Entra no site, se você colocar no Google lá, IFSP Campinas, também você encontra, tá? Entra lá, vai ter toda a documentação que você precisa trazer, tá? Pra gente aqui, para fazer a inscrição. Então corre, vem fazer sua inscrição, tá? Então, curso técnico, tá? Até dia 6 de fevereiro, inscrições, tá? Os 2 técnicos que a gente tem. O curso de Proeja e os cursos superiores, inscrição até dia 18 de fevereiro. E o curso de agroecologia, inscrição até dia 17 de fevereiro. Então vem com a gente, vem com o Instituto Federal aí, que é sucesso. Confirma o site pra gente, por favor. portal.cmp.ifsp.edu.br. Bom, então são 6 cursos aqui, né? 6 cursos. Agora, nesse momento, em aberto, né? No total, à Isso, disposição, exatamente. aberto aí. Para públicos variados, né? Quem já terminou o ensino médio, quem está cursando o ensino médio, quem não terminou ainda o fundamental, tem para variados públicos, né? Bom, a gente estava conversando até, né, Berval, com relação aos protocolos de segurança. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Exatamente. Então, a partir do dia 7 de março, nós estamos aqui retomando atividades letivas do ano 2022, tá? De forma presencial. O acesso para o campus, tá? Traga o comprovante de vacinação para você acessar a unidade, para fazer inscrição, inclusive, tá? Precisa apresentar. E no momento que você traz e se matricula, você também faz o registro biométrico e passa a ter acesso aqui livre no campus, né? Se você não vacinou por alguma questão, por algum motivo, traga um PCR, tá? Um comprovante que você não está contaminado. Isso é muito importante para garantir toda a segurança, né, sanitária aqui na escola e garantir que a gente não tenha problemas, né, com relação à pandemia. Bom, deixa eu ver se o Gabriel tem alguma pergunta aqui para o Berval. Tenho sim, André, e peço por gentileza que você repasse então, porque, Berval, no fim de 2021, o senhor participou da reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a importância do Instituto Federal São Paulo, campus Campinas, sobre as perspectivas para o futuro. Neste ano de 2022, há algum projeto de expansão ou de mais cursos sobre as vagas, talvez uma outra unidade? Qual que é a perspectiva para este ano de 2022? Seja bem-vindo mais uma vez e boa tarde. Bom, o Gabriel agradece a sua participação aqui e pergunta se há algum projeto de expansão, mais cursos para 2022. Sim, a gente já está em expansão dos cursos. O próprio curso de engenharia elétrica está com vagas em aberto agora, tá? Ele já é um curso novo, tá? Que foi aprovado no final do ano passado, está entrando agora em funcionamento, tá? Então, ao longo do ano também os cursos de formação inicial e continuada a gente vai ofertando, tá? De acordo com a demanda. Então, todos os anos a gente tem essas novas ofertas aí, tá? Então, é isso. Bom, então existe uma expectativa positiva aí para esse ano de 2022, porque é evidente que a gente está num momento atípico e tudo mais, mas a expectativa é positiva para esse ano, Berval. Muito positiva. A gente vê o avanço da vacinação, né, André? Então isso aí nos dá muita esperança de que esse ano 2022 é um ano de virada, né? Não só para Campinas, mas para a humanidade, né? A gente tem muita esperança nisso, né? Esperamos que a vacinação avance em outros países também, né? Para que isso aí se resolva o mais rapidamente possível. Bom, mais alguma coisa importante que você queira passar para a gente, confirmar os cursos aqui na TV Câmara Campinas? Ok, então vamos lá, vamos confirmar, vamos falar mais uma vez, só para gravar bem, o pessoal que tem interesse possa... Então nós temos 2 cursos superiores, tá? O de Engenharia Elétrica, bacharelado, e o de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tá? Bacharelado vespertino, Engenharia Elétrica, Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas noturno. Temos 2 cursos técnicos de nível médio, o curso de Eletroeletrônica noturno, o curso de Informática matutino. Temos também o Proeja em Telecomunicações, é um curso técnico de nível médio integrado também, né? E ele é noturno, tá? Tá com vagas também abertas. E o de Agroecologia, para quem não tem o ensino fundamental, no período noturno. Então, só vir aqui fazer a inscrição. Não tem prova, importante, não precisa. Não tem prova. Não tem prova. Você vem, isso é faz importante a inscrição. Reforçar. Exato. Às vezes a pessoa faz muito tempo que está fora da escola, quer voltar a estudar. E aí, às vezes, essa questão da prova,
ela sente uma dificuldade, né? Ali, é um obstáculo. Um obstáculo. Né? Então, para incentivar, a gente não tem esse mecanismo, tá, de seleção aqui. Então, você quer estudar, aqui você vai ter espaço para conseguir estudar com a gente. Quando terminam as inscrições, para a gente confirmar? Dia 6 do 2 para os cursos técnicos de nível médio, tá? Eletroeletrônica e informática. Dia 17 do 2, o curso de auxiliar em agroecologia, tá? É o EJA-FIC nosso, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas. E no dia 18 do 2, o ProEJA em telecomunicações e os cursos superiores. A inscrição para os cursos superiores, ela é feita mediante a apresentação do Enem. Tem que ter feito o Enem, tá? Para poder inscrever no superior. Já tem que ter completado o ensino médio e feito o Enem. A partir de 2017, quem fez o Enem, qualquer Enem, a partir de 2017, pode com essa nota fazer inscrição no curso. Obrigado pela entrevista, Eberval. Ok, eu que agradeço, André. Obrigado a presença de vocês. Forte abraço a toda a equipe da Câmara de Campinas. Então tá bom, muito obrigado. Portanto, 6 cursos aí à disposição com vagas abertas. Volto com você, Gabriel. Tá aí uma ótima oportunidade, né, para toda a população de Campinas, mas principalmente para os moradores aí do distrito do Campo Grande, onde fica o instituto. Agradeço ao nosso repórter André Aranha e também ao Eberval Castro, ele que é diretor-geral do Instituto Federal São Paulo, Campus Campinas. Só vou confirmar aqui o endereço para você aí de casa, hein? Para você acessar, para você tirar aí, se tiver ainda alguma dúvida, para você conseguir colher mais informações, fazer esse cadastro. Você vai digitar o site portal.cmp.ifsp.edu.br. Foi o site que foi passado aí pelo Eberval. Estou confirmando agora para você aqui do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus aqui de Campinas. 12h20, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, hein? Chega com as notícias da metrópole de Campinas, do Legislativo repercutindo. Ontem nós tivemos a primeira reunião extraordinária. Vamos balançar as redes com a vitória da Ponte Preta. Hoje o Guarani entra em campo, tem muitos assuntos, nós vamos juntos até as 2h da tarde. Não saia daí, que é só o primeiro intervalo aqui do Câmara Notícia. Meio-dia 24, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. São as notícias da metrópole de Campinas e a gente começa com aquele panorama da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo, região metropolitana e depois um foco para a cidade de Campinas. Então, Mirna, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E o Brasil teve 172.903 novos casos nas últimas 24 horas. Com isso, somamos 25.793.112 casos da doença desde o início da pandemia no país. Com 893 óbitos registrados também nas últimas 24 horas, o país soma 628.960 mortes devido à Covid-19 e ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, são 4.666.941 casos da doença, com 158.523 óbitos. Vamos falar agora da região metropolitana de Campinas. Olha, nós temos aqui 455.341 casos confirmados desde o início da pandemia e Campinas, nesta quarta-feira, confirmou 989 casos a mais. Com isso, a cidade soma 156.228 casos da Covid-19. Em Indaiatuba, 44.178 casos, Sumaré, 33.657, Americana, 32.283, Hortolândia, 29.639 casos da doença, Santa Bárbara do Oeste, 27.405, Valinhos, 20.827, Paulínia, 20.657, Itatiba, 18.231 casos, Vinhedo,
11.246 Na sequência, nós temos 10 mil casos, cidades com menos de 10 mil casos da Covid-19 aqui na região metropolitana. 9.637 em Cosmópolis e na sequência aparecem Nova Odessa, Arthur Nogueira, Montemor, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Olambra e Morungaba. Em relação a óbitos na região metropolitana e depois por cidade, Mirna. 11.658 mortes confirmadas na RMC e Campinas, que nesta quarta-feira registrou aí 15 óbitos a mais, agora soma 4.715 mortes devido à Covid-19. Sumaré, 1.024, Americana, 889, Santa Bárbara do Oeste, 841, Indaiatuba, 818, Hortolândia, 760, Valinhos, 430, Itatiba, 336, Paulínia, 319. Na sequência, nós temos aí a cidade de Nova Odessa com 242 óbitos, Vinhedo, 219, Montemor, 216, Jaguariúna, 195 óbitos, Cosmópolis, 175, Arthur Nogueira, 150, Pedreira, que soma desde o início da pandemia 135 óbitos, e os municípios que têm menos de 100 óbitos devido à Covid desde o início da pandemia em 2020 são Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Dos 15 óbitos registrados na cidade de Campinas, 8 homens e 7 mulheres, e chama a atenção um homem de 53 anos que não tinha comorbidades, o que mostra que essa doença, ela continua, circulando aí por todas as faixas etárias. Mirna Abreu, em relação à ocupação de leitos na cidade de Campinas. Olha, nós tivemos aí um aumento da oferta de leitos na cidade, portanto, temos na cidade 165 leitos de UTI exclusivo para o atendimento de síndromes respiratórias agudas graves. Desse total, 142 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação de 86,06%. Nós temos ainda 229 pacientes de Covid-19 em enfermaria, e desses 142 leitos de UTI para síndromes graves respiratórias, 110 são de Covid-19, ou seja, uma ocupação desses pacientes exclusivamente para a Covid. No SUS municipal, temos 50 leitos disponíveis, 45 ocupados nesta quarta-feira. Temos também 27 leitos lá no HC da Unicamp, todos ocupados. E na rede particular, 88 leitos estão disponibilizados, dos quais 70 estavam ocupados nesta quarta-feira. Mirna Abreu, a gente fala um pouquinho agora sobre vacinação, porque neste sábado, depois de amanhã, é mais um dia importante de imunização. Nós vamos ter em Campinas o dia D, até porque ontem, o que o estado está chamando de dia C, nós temos em todo o estado de São Paulo, todos os municípios vão fazer essa força-tarefa no próximo fim de semana. E Campinas já tem se organizado desta forma. Sim. Mas, independente disso, hoje e amanhã já está acontecendo a vacinação sem agendamento em vários centros de saúde da cidade. Então, você abriu o site aí, Sim. que é um local em que as pessoas podem aí vacina sem agendamento e aí conferir. Mas a nossa produção preparou uma tabela para facilitar aí você que assiste o Notícias da Metrópole. Então, vamos lá. Foram divididos da seguinte forma: nós temos hoje e amanhã locais exclusivos para crianças de 5 a 11 anos. Então, hoje, nós temos, na região norte, lá o Centro de Saúde Cássio Raposo do Amaral, que é conhecido como lá o Balão do Laranja, até às 4 horas da tarde, exclusivo para as crianças sem agendamento. O que pode acontecer, Gabriel, é que chegando lá, se tiver muita gente aguardando, o centro de saúde vai dar uma senha para que a pessoa, para organizar ali Sim. o atendimento. E amanhã nós temos aí do Centro de Saúde na região sudoeste, o Santo Antônio também, das 8 às 5 horas da tarde. Fora isso, a gente tem já o atendimento de adolescentes e adultos. Então, esse tem aí uma demanda maior das 8 às 5 horas da tarde. Na região leste, o Centro de Saúde Conceição é que faz esse atendimento.
agendamento. Na região noroeste nós temos, olha, lá o Centro de Saúde do Florense, do Parque Valença, Itajaí e o Pedro de Aquino também. Temos ainda na região norte do Jardim Eulina, que também está atendendo, digamos que de forma aí sem agendamento, então até às 5 da tarde. Na região sudoeste nós já temos a Vila União, DIC 3, o Centro de Saúde do Capivari e o Centro de Saúde Santos Dumont. Temos ainda também aí o Centro de Saúde da região sul, Parque Osiel, do Esmeraldina, na Vila Rica, Jardim São Domingos, Santa Odila e também no Jardim Fernanda, até 5 horas da tarde, atendendo de forma espontânea hoje. Agora, amanhã, sexta-feira, a gente tem ainda atendimento espontâneo, ou seja, será por ordem de chegada, sem agendamento. Nós temos o Centro de Saúde de Souzas, na região leste, na região noroeste, e Paulsurama, no Jardim Santa Rosa, o Integração, que fica na Vila Castelo Branco, do Parque Floresta, o Vicente Pisani e também o Centro de Saúde do Jardim Rossim. Temos ainda também na região norte, o Centro de Saúde, olha, lá na região norte até 6 horas da tarde. Horário diferente, então 1 hora a mais para a região norte. Isso, que é no Jardim Rosália e no Parque Santa Bárbara. Na região sudoeste, até às 5 horas da tarde, nesta sexta-feira, vão atender de forma espontânea o Centro de Saúde do Vista Alegre, DIC 1, o União de Bairros, e a gente também tem ainda na região sul aqui da cidade o Centro de Saúde Orozimbo Maia, o do bairro São Bernardo, Carvalho de Moura e também o Centro de Saúde San Diego. Então, esses são os atendimentos espontâneos, ou seja, sem agendamento, entre hoje até 5 horas da tarde, tem alguns que é até às 4, e amanhã, nesta sexta-feira. Ah, mas eu agendei. Quem agendou, vai no horário normal do agendamento. Você que já fez esse agendamento, vai lá no centro de saúde que você colocou. Ah, olha, esses que vocês disseram aí, eu não sei onde ficam. Entra lá no vacina.campinas.sp.gov.br e lá, quando você entrar nos locais, tem o endereço certinho. Qual é o centro de saúde? Olha só, Mirna, a gente está com o site aberto, esse site que a Mirna acabou de dizer, vacina.campinas.sp.gov.br. Se você clicar aqui, ó, vacina sem agendamento, essa tabela que a Mirna acabou de passar pra gente, você também pode conferir por aqui, tá? Então, perdi, não lembro o horário, eu tô em dúvida de qual centro de saúde que eu vou. Aqui você confirma todas as informações em relação ao horário e em relação ao centro de saúde. Então, aqui é a informação segura para você e com informações de quem pode receber a dose adicional, depois de quanto tempo. Tem dúvida, você pode ligar pelo telefone 160, então não deixe de se programar para receber a vacina. E sábado, como você começou, olha, já tem aqui falando a vacinação de sábado, dia D. Olha, nós temos 12.750 doses para adultos e adolescentes e 9.950 doses para crianças de 5 a 11 anos. Neste caso, aí tem que agendar. Olha, quer agendar? Clique aqui para a escolha do grupo. Aí, no caso, você em casa entra no site, escolhe o grupo que é específico, se é a dose adicional, e aí você vai, então, fazer esse agendamento no sábado, que acontece um novo dia D, das 8 da manhã às 5 da tarde, com agendamento. Então, diferente de sexta e sábado, que a gente está tendo o atendimento espontâneo, hoje e amanhã. Hoje e amanhã, isso mesmo, desculpa, quinta e sexta, sábado, dia D com agendamento. A gente tem, inclusive, já os centros de saúde que vão atender neste sábado, no próximo sábado, olha, em todas as regiões. E quais são as idades que vão atender? Adolescentes de 12 a 17 anos, quais são? No sábado, olha, todas as crianças de 5 a 11 anos, nós temos vários que vão atender por região também. Então você fique atento, mora em uma dessas regiões, veja o que está mais próximo e faça o agendamento nesses dias, então, para que a gente tenha aí uma maior cobertura vacinal na cidade de Campinas. O que é algo muito importante e que já a gente vai continuar repercutindo, porque até na reunião extraordinária de ontem
teve uma moção sobre este assunto para a gente poder acelerar essa situação, principalmente em relação às nossas crianças, com volta às aulas. Então, já já a gente continua falando sobre saúde. Fala um pouquinho agora sobre transporte, Mina, porque tem a operação de volta às aulas, né? A gente lembra que as aulas na rede particular já iniciaram. Esta semana, ontem, começou então as aulas na rede pública estadual. Parte da rede municipal, que são as creches, também já retomaram, e todo mundo retoma as atividades da rede municipal na próxima segunda-feira, dia 7. Por isso, a INDEC tem feito um trabalho de abordagem juntamente a estudantes responsáveis e transportadores escolares, com o objetivo de promover a segurança no período de volta às aulas, mobilizando todo esse público, inclusive a equipe escolar, na prevenção de acidentes e na construção de um trânsito mais humano e gentil. Quem acompanha a rede social viu que ultimamente a gente teve aí algumas questões relacionadas à fila dupla, pessoal sem paciência nesse momento em que quer parar para embarcar ou desembarcar o aluno, então por isso que a INDEC faz essa operação. E até o dia 18 de fevereiro, essas ações vão acontecer, inclusive, em instituições de ensino no eixo da Avenida John Boyd Dunlop, lá no distrito do Campo Grande, que vão receber essa abordagem nos horários de entrada e saída das escolas. E a gente tem aqui, olha, a gente tem a próxima, já um cronograma. Na segunda-feira, dia 7, nós temos na SEI Nave Mãe, Dom Eduardo Robson de Barros Cavalcante, ali no Jardim Satélite Íris. Temos ainda ações Jardim Florense, na Vila Perseu, no Jardim do Vovô. Temos no Parque Valença, Jardim Campos Elíseos. A gente lembra também que às vezes você vai estacionar em frente a uma escola e do outro lado da rua tem algumas casas com garagens. Tome cuidado também, porque às vezes aquela pessoa precisa justamente se deslocar nesse horário de entrada e saída da escola, e os pais às vezes estacionam e esquecem que estão em frente a uma garagem. Então, educação, bom senso. A INDEC também avisa que no próprio hot site e nas redes sociais da empresa que gerencia o trânsito e o transporte aqui na cidade, nós temos aí ações afirmativas. Eles criaram bonecos, né, justamente para fazer de uma forma bem lúdica essa educação das crianças, dos alunos e de toda a rede escolar. Informação importante, né? Até para poder mobilizar todo mundo que está em volta. A gente sabe que são muitas escolas, muitos colégios, às vezes um próximo do outro, então tem aquele horário de pico. Então essa educação é fundamental, principalmente nesse início de ano, e depois entra na rotina, todo mundo vai se adequando. Então, informações importantes. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, até porque ontem nós tivemos a primeira reunião extraordinária de forma virtual por conta do avanço da Covid-19 e da pandemia. Por falar em pandemia, a gente lembra de saúde, que foi um tema abordado aqui pelos parlamentares. Foi um tema abordado logo no início da reunião extraordinária, naquele momento chamado comunicado de vereadores, em que vários parlamentares se pronunciam a respeito de assuntos, temas importantes para a cidade e para toda a sociedade. E logo no início, o vereador Eduardo Magoga usou o seu tempo para falar da realocação de funcionários para o atendimento nas UPAs, as unidades de pronto atendimento de Campinas. O parlamentar informou que no mês de janeiro fiscalizou o atendimento em algumas, inclusive na UPA da Padre Anchieta, que recentemente recebeu novos servidores. Desde o recesso parlamentar, as festas do finais de ano, o aumento aí do atendimento por conta dos surtos da gripe, nesse período fiquei muito preocupado com a demanda nas UPAs, uma vez que nós, o ano passado, já falamos muito aí sobre a questão dos atendimentos nas UPAs. E nesse período eu acabei fazendo várias visitas para ver como que estavam esses andamentos, até se as UPAs e os coordenadores estavam precisando de algum apoio. Quero relembrar vocês que em 18/10/2021, uma reunião extraordinária da Comissão de Saúde, presidida pelo vereador Paulo Haddad,
trouxe o Dr. Sérgio Bisoni para fazer parte dessa reunião, aonde ele se comprometeu a ampliar o quadro de funcionários da UPA Metropolitana, contando com a terceirização da UPA do Campo Grande. E isso foi possível acontecer com a relocação dos médicos, enfermeiros e técnicos, ampliando assim o quadro de funcionalismo, possibilitando o aumento de atendimento nas UPAs. Conversando com o coordenador Paulo, da UPA aqui da Vila Padre Anchieta, nós já tivemos aí um resultado positivo. O coordenador ele tem feito um grande trabalho, segurou todo esse tempo aí junto com a sua equipe, os problemas, manifestações, problemas estruturais, médicos que faltam e avisam em cima da hora, enfim, muitas outras dificuldades que aparecem no dia a dia. O Paulo, coordenador, e a equipe têm segurado a onda, têm dado conta aí dessa demanda. Mas hoje eu quero trazer uma excelente notícia de que o Paulo e toda a sua equipe, agradecer aí o presidente Sérgio Bisoni, doutor Estênio também, que tem cooperado muito, tem nos atendido, porque começou a chegar na UPA os profissionais para completar o quadro. Até o momento recebemos 6 médicos clínicos, 6 médicos pediatra, 4 enfermeiros, 10 funcionários entre auxiliares e técnicos de enfermagem. E o vereador Rodrigo da Farmadic também utilizou o período de comunicado para informar que fiscalizou o atendimento na área da saúde diante do aumento da demanda por atendimento. Ainda no recesso, no mês de janeiro, nós tivemos fazendo vistoria nos pronto-socorros, no pronto-socorro do Hospital Verde, algumas UPAs, para fiscalizar o atendimento da população neste momento, principalmente no momento que estavam num surto de gripe, e agora nós estamos vendo um aumento de casos da contaminação de Covid. Ainda no mês, dentro do recesso parlamentar, nós tivemos uma reunião da Comissão de Saúde, junto com o vereador Paulo Haddad, o vereador Cecílio Santos. Nós estivemos no gabinete do vice-prefeito Vandão, dialogando com diretores da Rede Mário Gatti e também com funcionários, servidores da Secretaria de Saúde, quais eram as medidas que estavam sendo tomadas para esse enfrentamento desses novos casos. Depois de muito tempo, fila de espera por leitos de UTI de síndrome respiratórias. Nós não podemos novamente passar por isso, então nós merecemos e precisamos de uma atenção especial do governo estadual para atender a nossa região, não só a cidade de Campinas, mas as cidades aqui da região metropolitana, que muitas vezes se socorrem no nosso município com atendimento na saúde. Por isso, eu reitero aqui também a necessidade da vacinação, que nós podemos dialogar e incentivar as pessoas para que os nossos colegas, nossos irmãos campineiros façam a vacinação. E o presidente da Câmara, que conduziu a reunião extraordinária direto aqui do plenário do Legislativo, lembrou da luta por mais leitos para o atendimento de síndromes respiratórias graves aqui na região de Campinas, luta essa que conquistou 50 novos leitos. Eu quero informar a todos os vereadores que, através desse vereador, nós conseguimos, junto ao governo do estado de São Paulo, 50 novos leitos de UTI para a Covid-19 para toda a região metropolitana, como nós fizemos o ano passado. Então, eu quero aqui agradecer, em nome da Câmara Municipal de Campinas e das câmaras do Parlamento Metropolitano, essa conquista, mais uma vez, de 50 leitos para a nossa região. Mirna, a gente continua repercutindo esta primeira reunião extraordinária, porque também nós tivemos uma votação sobre um projeto em relação a empréstimo consignado para os aposentados, né? Nós tínhamos mais de 20 itens na pauta nessa primeira reunião e uma matéria que foi aprovada é justamente a que proíbe a oferta do empréstimo consignado por telefone a aposentados e pensionistas. A proposta é de autoria do vereador Permínio Monteiro, que diz o seguinte: a instituição que não respeitar o dispositivo será multada em 500 UFIX
que são unidades fiscais de Campinas, que hoje corresponde a cerca de R$ 2.104. Multa essa que poderá ser multiplicada em caso de reincidência. A proposta vai passar ainda por um segundo turno de votação. Ainda nessa primeira reunião, o líder do PSB pediu a retirada de um projeto proposto pelo presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, que prorroga as datas de vencimento dos alvarás de funcionamento dos estabelecimentos afetados pela pandemia de Covid. A proposta vai passar ainda por um debate em audiência pública antes de ir para o segundo turno de votação. E ainda na reunião nós tivemos a aprovação de moções. Uma delas é também de autoria do vereador Permínio Monteiro, que apela ao governo do estado de São Paulo pela agilidade na imunização das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Segundo a moção, seria uma estratégia importante para aumentar a cobertura vacinal da população brasileira. E o parlamentar justificou a aprovação do documento. Da importância da vacinação, principalmente para as crianças. Da importância da vacinação para os adultos também, que inclusive já não fizeram ainda, que faça essa vacinação. Essa nova onda da Omicron que chegou em todos os lugares do mundo, no nosso país, a estatística mostrou que a maioria das pessoas que foram para o hospital com Covid, a maioria das pessoas que acabaram indo parar na UTI, são as pessoas que não tomaram a vacina. Diante disso, quem tomou a vacina, pegou, e às vezes não teve nem sintomas do Covid. Porém, a gente vê a importância da vacina, né? Eu já tomei a terceira dose, graças a Deus, peguei Covid 2 vezes, sobrevivi, falo que eu sou um sobrevivente dessa onda, desse vírus, mas a própria ciência diz a importância da vacinação para as crianças e também para os adultos. Outro dia, em uma conversa do nosso grupo aí na presidência, o professor Alberto foi muito feliz na sua fala, dizendo: desde criança nós tomamos todo quanto é tipo de vacina, vacina para catapora, vacina para meningite, para tudo, para paralisia infantil, desde criança, e nunca teve contestação, né, em momento algum, de falar que a vacina matava. Parlamentares também se posicionaram, alguns contra, outros a favor da vacinação em crianças, e toda essa discussão você encontra no youtube.com/TV Câmara Campinas, porque lá nós temos aí armazenadas todas as reuniões que são transmitidas aqui em nosso canal. Então você tem acesso a essa discussão, ao detalhamento, então, inclusive da votação das matérias, quem falou, quem deixou de falar, como foi a votação, quantos votos foram no total, e é isso que a gente faz aqui, esse serviço que é apresentado também nas redes sociais para o acesso não só para Campinas e região, mas para todo o país e também para o mundo todo. Então é o youtube.com/TV Câmara Campinas. Você pode acessar também facebook.com/TV Câmara Campinas e ainda nos seguir no Instagram, que é também o Instagram da TV Câmara Campinas. Você acompanha inclusive bastidores de gravações que nós temos de programas aqui, para que você então esteja sempre antenado com a nossa programação. Tá certo, então, Mina Abreu, muito obrigado primeiro pelas notícias aqui da Metrópole de Campinas, agora com as notícias do Legislativo. Ótima sexta-feira, ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira. Até segunda-feira, então, e um bom fim de semana para você de casa, já que eu volto segunda-feira, mas olha, amanhã tem Câmara Notícia. Hora de balançar as redes do Campeonato Paulista, porque ontem a Ponte Preta recebeu o Novo Horizontino no Moisés Lucarelli, jogou bem e venceu a primeira na competição. Aos 21 minutos, olha que grande jogada da Ponte. Matheus Jesus tocou para Fecim, que tabelou com Pedro Júnior.
O atacante entrou na área, driblou o goleiro e viu muito bem Luca praticamente em cima da linha para marcar o primeiro. É o quarteto da Macaca em ação, 1-0 Ponte. Aos 28 minutos, o Novo Horizontino respondeu com Danielzinho, que não conseguiu a finalização em um primeiro momento. Mas depois, Léo Tocantins chutou no cantinho e obrigou Igor Vinhas a mandar para escanteio. Na etapa final, logo no primeiro minuto, olha o lançamento para o atacante Pedro Júnior, que invadiu a área e foi derrubado por Valber. O VAR e o árbitro demoraram 3 minutos para decidir o lance e o pênalti foi marcado. Então o artilheiro Luca foi para a cobrança e bateu firme no canto esquerdo, em que o goleiro Giovani estava lá, mas que não alcançou. 2-0 Macaca. Aos 13 minutos, Luca cobrou essa falta e tirou tinta da trave. Quase o terceiro. Aos 41 minutos, Pedrinho saiu do banco de reservas, serviu Pedro Júnior, que cara a cara desperdiçou a oportunidade. Então ficou nisso. Ponte Preta 2, Novo Horizontino 0. Destaque então para o Luca, né? Autor dos 2 gols da partida. Ele já tem 3 gols na competição em 3 rodadas, hein? Então, uma das principais contratações da Ponte e que vem correspondendo em campo. Ontem estreou o atacante Pedro Júnior, deu uma assistência e sofreu o pênalti, então bastante positiva a estreia do Pedro Júnior, e a Macaca já volta a campo depois de amanhã, viu? Então, no sábado, 11 horas da manhã, cedinho, hein? Contra o São Bernardo, fora de casa. Duelo importante aí para a Ponte conseguir essa manutenção e ficar, né? Cada grupo tem 4 equipes, os 2 primeiros conquistam este lugar, a próxima fase. Então é importante, a Ponte está no grupo com o Santos, né? Que venceu ontem a equipe do Corinthians, com a equipe do Bragantino, que joga hoje. Então é um grupo bastante equilibrado. É importante, então, ficar bem pontuado, pontuar bastante nesse início de competição para conseguir essa classificação às quartas de final. E hoje é a vez do Guarani entrar em campo, em 7 horas da noite. O Bugre enfrenta o Mirassol, partida que é fora de casa, duelo complicado. Lembrando que a equipe mandante está invicta ainda, com 1 vitória e 1 empate no estadual. Então é um belo teste aí para os comandados do técnico Daniel Paulista, que pode repetir a formação que perdeu para o Bragantino por 1-0. Lembrando que ele ganhou aí reforços, Matheus Pereira, lateral esquerdo, que veio do Cruzeiro, e o Rodrigo Andrade, que estava, né, no elenco do ano passado, demorou para fazer essa renovação, já se juntou ao grupo, os 2 estão inscritos e devem ficar aí como opção Matheus Pereira e também o Rodrigo Andrade para o meio-campo do Bugre. Partida complicada, difícil, que a gente segue acompanhando aí, Mirassol e Guarani. 12h55, vamos fazer o seguinte, mais um rápido intervalo e na volta tem uma entrevista ao vivo com a autora do livro Torre das Guerreiras. É um conto real sobre o feminino na ditadura. Já já. Da tarde em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira aqui no Jornal Câmara Notícia e hora da gente conhecer a história da Ana Maria Ramos Estevão, que durante a ditadura militar no Brasil foi capturada pelos órgãos de repressão,
torturada, interrogada por conta da trajetória, sobreviveu às torturas, ao exílio e hoje participa do Câmara Notícia. Então, Ana Maria, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com a TV Câmara Campinas. A gente vai contextualizar um pouquinho sobre a época e vamos falar também sobre o livro, sobre esse lançamento. Contextualizando a época, você tinha quantos anos quando foi presa pela primeira vez? Qual foi o motivo alegado? Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos vendo. Já respondendo diretamente a sua questão, eu fui presa em julho de 1970, em pleno ditadura do Garrastazu Médici, né, que era o presidente da República, do general Garrastazu Médici. A minha prisão se deu em decorrência do fato de eu ter abrigado na minha casa uma pessoa que estava na clandestinidade e que era do grupo armado da LN. Essa foi a razão, né? Ele foi preso e deu os endereços e os nomes dos lugares em que ele costumava se abrigar, e um deles era o meu, que era uma república, né, de estudantes, que quando ele não tinha local para onde ir, ele ficava na minha casa. Ana Maria, a sua família, ela sempre teve uma postura de contestar o autoritarismo da época, a questão da falta de liberdade, questionava as condições que eram impostas? Qual que era o ambiente que você tinha em casa? Então, a minha família é uma família proletária, né? Sempre foi até hoje. Mas o meu pai é uma família lagoana que migrou para São Paulo, né? Mas o meu pai era uma pessoa muito esclarecida. Esse Ramos que eu tenho, que é da família do meu pai, né? O Estevão do meu casamento. O Ramos é ligado à família do Graciliano Ramos. E o meu pai tinha o maior orgulho de ter um parente comunista e escritor na família, né? Isso era algo assim, era uma referência, e a gente gostava muito de ler, né? Então, e além do fato da gente, meu pai era em Alagoas, em Maceió, ele era fiscal da colônia de pesca, né, da Lagoa do Mundaú. Então, mas ele já tinha uma postura de questionamento, né, a nossa pobreza, de questionamento a forma como se tratavam os trabalhadores. E aí ele vem para cá, para São Paulo, em 1953, 2 anos depois a gente vem, mas essa postura já de questionamento, né, da ordem estabelecida, discutia-se muito política em casa também, né? Já que vem exatamente dessa razão. E esse era um assunto que você gostava, se interessava, conversava com os seus amigos? Como é que foi a sua infância e adolescência? Então, na infância, a gente tinha, além de ter essas discussões em família, né, eu lia muito. E meu pai trazia também os jornais que ele conseguia ter, né, para a gente ler e ficar se informando, participava das campanhas. Mas eu fui, na minha adolescência, né, quando a minha família vem para Maceió para São Paulo, ela muda de religião, como aconteceu com muitas pessoas, muitas famílias. Então, viramos evangélicos, a gente era protestante da Igreja Metodista, e aí é isso, eu sempre fui uma pessoa que, quando eu entro numa coisa, eu vou até o fim, né? Eu sou radical nesse sentido. E aí eu fui ser missionária da Igreja Metodista, mas eu já entro no Instituto Metodista como de esquerda, né? Era no ensino médio, eu fui fazer o curso normal, né? Isso, a minha infância, mas principalmente na adolescência, eu sempre fui uma liderança dentro da Igreja Metodista na ala jovem, né, da Igreja Metodista, que depois esse grupo virou da Teologia da Libertação, e foi também se ligar aos grupos de esquerda, né? Ana Maria, você contou já essa primeira vez que você foi presa em 70, né? Você tinha pouco mais de 20 anos. Você foi presa quantas vezes e ficou em qual presídio?
Então, eu fui presa 3 vezes. A primeira vez eu fiquei na OBAN, ainda nem era do ICOD, né? Era a Operação Bandeirantes. Eu fiquei em torno de 25 dias na Operação Bandeirantes, sendo interrogada, né? E depois a gente foi levada para o DOPS, onde fez a parte de cartório, né? Onde se oficializa a prisão, porque até então eu não estava presa, né? Eles não tinham nenhum registro desse tipo de prisão. Depois de lá eu fui para o presídio Tiradentes, onde eu fiquei na torre, né? Onde ficavam as presas políticas mulheres, né? As mulheres presas políticas. E como a ala em que você estava presa era conhecida e depois como que ela foi renomeada? Então, todo mundo conhece essa parte do presídio Tiradentes, né, como a Torre das Donzelas, né? E durante muito tempo tem um filme com esse nome e todo mundo falava Torre das Donzelas, até que um dia eu sentei com uma amiga que estava junto comigo lá, a Cida Costa, a gente ficou conversando sobre isso. Mas por que Torre das Donzelas, né? Imagina, a gente estava lutando em pé de igualdade com os homens, donzela esperando os presos políticos homens virem, né, no cavalo branco nos tirar da torre. Não, a gente se recusa a ser donzela neste sentido, a gente quer assumir o nosso papel de guerreiras. Nós fomos guerreiras, né? E estávamos em pé de igualdade com a luta dos homens, não tem nenhuma razão. Mas é que no imaginário masculino, né, você sempre prende mulheres em torres, né? No imaginário da sociedade, inclusive, né? Rapunzel fica numa torre, Ana Bolena, Joana d'Arc, né? Todas essas mulheres guerreiras ficaram presas em torres, né? Até eu avento uma hipótese no livro que eu não vou contar para deixar para o povo ler e ficar sabendo, para não dar spoiler. Ótimo. Sobre esse período que você estava contando, né, que você ficou na torre, qual que era o sentimento na época? Era um sentimento de desespero, de medo, de angústia? Era ainda de uma vontade de mudar o que estava acontecendo? O que se passava por ali com você e com quem estava com você, Ana Maria? Bom, primeiro a angústia, o desespero, o medo era na OBAN, né? Que era o momento em que a gente passava pela tortura e que o desespero é aquela coisa. Deus não existe, nem para Deus você pode recorrer na tortura, né? A pessoa que está te torturando, ela tem domínio total, não adianta nem você pedir para morrer, porque é ela que decide se você vive ou se você morre, né? Então, é uma situação, enquanto dura esse período, além do temor pela vida dos seus companheiros, se você fala alguma coisa para se preservar fisicamente ou para diminuir um pouco a dor, né, que eu chamo de dores congeladas, que permanecem para sempre, né? A gente teme pela vida dos outros, não só pela sua, mas pela vida dos outros. Você está totalmente exposto, né, à crueldade, né, da qual a raça humana é capaz. Tem algumas que eu acho que nem a gente, né? Tem alguns perversos na espécie humana que são capazes de torturar crianças, né? Ana Maria, tem alguma história marcante que você pode nos contar? Até algum trechinho, alguma coisa do livro, alguma passagem que te ajudou a suportar estes 9 meses? Então, tinha algum período que alguém cantava, que tinha algum livro que vocês liam? Existia alguma distração para poder passar nesse período? Olha, saindo do DOPS e indo para a torre, né, era como se eu tivesse chegado no paraíso, né? Todas nós, porque o clima era de muita solidariedade. A gente estava protegido, já tinha sido presa, né? E a possibilidade de repetição da tortura já tinha diminuído bastante, né? Havia, mas já não era aquele terror, né, do Estado, dos agentes do Estado, como era lá na Operação Bandeirantes, ou mesmo os que foram presos
pelo delegado Fleury, que também era algo apavorante, né? Então, mas no presídio em si, na torre, o clima era eu chamo quase de colégio interno. A gente tinha muita solidariedade, a gente era muito justo na hora de dividir as atribuições, de dividir quem traz o que de comida. A família que tinha mais grana levava mais coisas, né? E a gente fazia os trabalhos manuais, a gente tinha muitos livros para ler, né? Lá, o grande companheiro meu na Operação Bandeirantes foram 2 livros, né? O Crime do Padre Amaro, do Exa de Queiroz, e A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que, assim, não só a mim, mas todo mundo que passou por lá, a gente ficava na cela, saía da cela saía da Albão, os 2 livros ficavam. E eram grandes companhias. E como eu sempre fui grande leitora a vida inteira, né? Devorei livros desde menina, para mim os livros eram um momento de um refrigério, né? Que te tira da dureza do real. E por mais triste que seja a história que o livro conta, ele sempre é contado de uma forma meio encantada, né? Então, tem encanto naquilo que você lê. Então, isso foi uma coisa muito importante. Eu li muito. A Carmucci, que era professora da USP, que estava na cela comigo, dava aulas de francês, aprendi francês. Ela lia vários livros, que eu não me pergunte como chegavam lá, eu não sei, né? Mas chegavam livros de tudo quanto era tipo, né? Para a gente ler. Então, e tinha muita discussão política e tinha muitos trabalhos manuais que a gente fazia para vender. A gente fazia biquíni de crochê, né? A gente fazia bolsas, fazia colares, fazia medalhões de barro. Os meninos também trabalhavam com pirógrafo, né, para fazer várias atividades manuais e que eram vendidas no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, na Praça da República e com os exilados de Paris, para pagar advogados das pessoas cujas famílias não tinham condições de bancar advogados, que, por sinal, alguns faziam inclusive gratuitamente, né? Mas por questão humanitária. Interessante, né, a gente conhecer como vocês sobreviveram, né, durante todo este período e as alternativas que eram encontradas para o sonho ele continuar, né? Então, através da leitura, através de uma aula do francês, né? Adquirir uma perspectiva de futuro. E depois que você deixou a prisão, você saiu do Brasil? Como é que foi esse período? Como é que você fez para poder se sustentar? Então, essa foi a primeira prisão, né? Eu saí de lá, eu fui trabalhar na imprensa metodista, né, como auxiliar de escritório, e ao mesmo tempo eu voltei para a faculdade, né? Isso eu saí em 71, voltei a participar de vários eventos da igreja, porque naquela época a igreja nos protegia, né? Era o Dom Paulo Evaristo Arnes, era o reverendo Jaime Wright, da igreja presbiteriana, o Jeter Ramalho, eram pessoas que acolhiam, né, quem estava naquela situação. E aí eu voltei para a faculdade e fui estudar. Claro que eu parei de fazer movimento estudantil, porque antes eu era presidente do centro acadêmico, mas eu virei meio que uma referência na faculdade, né? Eu voltei e as pessoas me procuravam para querer saber, para perguntar, tal. Aí eu fiquei até quando chegou agosto de 72, eu fui presa de novo. Eu fiquei uma semana, aí já era doicode, já tinha virado doicode, né? Mas foi mais porque várias pessoas que foram presas depois de mim falaram de mim. Tá. E aí, quando alguém fala de você, eles te chamam de novo para fazer as acariações, né? Aí eu fui, fiquei uma semana e me soltaram.
E depois eu fui presa de novo em 1973, fiquei acho que 1 mês e meio, mais ou menos, né? Saí de lá na Semana da Pátria, e aí já a esquerda inteira tinha sido destruída, inclusive fisicamente, né? Mas foi uma prisão ligada ao Teatro União e Olho Vivo, lá do Edivaldo Pivetta, do César Vieira, né? Todo mundo que estava nesse grupo, mas a gente já fazia um trabalho muito mais na área da cultura. Tinha também algumas pessoas que faziam todo um trabalho em relação a dar apoio aos que estavam voltando do exterior nessa época, né? E registre-se, a grande maioria praticamente foi assassinada, né? Morreu quando voltou do exterior sem ser pela anistia. E aí eu fiquei um tempo assim, saí de lá, e aí a gente chegou à conclusão, eu e o meu namorado, que depois virou meu marido, a minha família, a família dele, que tinha que fazer alguma coisa, que se eu continuasse no Brasil e as pessoas sendo presas e falando de mim, eu ia acabar morrendo, né? Já no momento de descenso, né? E aí eu consegui uma bolsa para ir lá para um instituto que era presidido pelo Paulo Freire, em Paris, e aí essa bolsa, a família do meu ex-marido me disse que eles bancariam a passagem, que a minha família não tinha condições, mas a gente tinha que casar, né? Era a condição, casar no civil e na igreja. A gente casou e foi para a França, ficamos ao todo 8 meses lá, e aí foi bom. Mas eu chorava todo dia de vontade de voltar para o Brasil. Eu imagino. Ana Maria, na época você tinha a real dimensão de tudo o que estava acontecendo, de tudo o que vocês estavam fazendo, e com o olhar de hoje, ele é muito diferente, essa visão? Olha, eu faço algumas avaliações, né? É claro que é diferente, né? Nós estamos vivendo outra conjuntura, nacional e internacional, né? Às vezes as pessoas comparam o momento que a gente está vivendo dizendo que é igual à ditadura militar e empresarial. Não é, né? Nós estamos vivendo um outro momento e uma outra conjuntura internacional. Não tem Guerra Fria mais, né? E hoje você faz as guerras, elas são com mísseis, né? Provavelmente com drones também, né? Vai ter drones, enfim. Então, essa avaliação é importante. Aqueles jovens da década de 60, 70 eram revolucionários, né? Equivocados em relação a como é que a gente enfrenta de forma armada, por exemplo, o exército brasileiro inteiro, né? Até com a ajuda dos Estados Unidos, tal. Então, e com uma censura incrível que impedia os setores populares de terem acesso às nossas ideias, né? Tudo isso. Então, a avaliação que eu faço é que a gente era revolucionário, mas em relação à forma daquilo que estava sendo proposto, tudo, a gente teve vários aprendizados. Só que tem uma avaliação que eu faço, Gabriel, que eu acho assim importante, é que o fim da ditadura, a queda da ditadura e a queda não se deu de maneira de geração espontânea, sabe? Uhum. Ela acontece porque todos esses jovens revolucionários trouxeram essa discussão para o país. E depois esse movimento que não era a princípio só contra a ditadura, era pelo socialismo, ele se torna um grande movimento contra a ditadura, pela queda da ditadura, que vai se concretizar na Constituição de 88, com todos os movimentos sociais que estão na rua, que estão
Não sei se eu estou falando demais. Não, tá ótimo. Acho que todo mundo aqui está acompanhando atentamente, porque é muito interessante, né? A sua visão que você tinha na época e a visão que você tem hoje com a sua experiência, com um outro momento que nós estamos vivendo. Isso acho que é de grande valia para todos nós. E como que surgiu a ideia de lançar o livro Torre das Guerreiras e Outras Memórias? Então, todas as primeiras memórias, né, aconteceram em 1970. A ideia surgiu quando eu fui dar uma entrevista para uma doutoranda, Maria Cláudia Badan, sobre as mulheres da ALN, da Ação Libertadora Nacional, né? E ela veio me entrevistar e eu falei, puxa, eu devia contar essa história, né? Ela falou, escreve um livro. Vamos, escreva, né? E aí eu resolvi escrever. Só que esse tipo tem algumas dores ali que você não consegue fazer, senta e escreve. Tem todo um trabalho psicológico, né, de derreter um pouco dessas dores congeladas que continuam doendo durante muito tempo, né? E tem também a ideia de que, nesse momento, tem toda uma geração para a qual tem setores da sociedade que querem que esqueça essa história, que negam essa história, que não aconteceu, né? E aí eu falei, não, eu já estou em condições de contar, fiz psicanálise muito tempo para resolver essas questões, tenho algumas responsabilidades, algumas culpas, e essa geração precisa saber. Por mais que doa, tenho que contar, porque quem sobrevive para contar a história. E tenho que contar antes que eu morra, porque eu estou envelhecendo, a minha neta precisa saber disso, né? Tanto Sim. que eu dedico o livro para minha neta. Meus alunos, eu sou professora, né, na Unifesp, meus alunos precisam saber. Logo, antes que eles consigam apagar essas memórias, elas não podem. E exatamente isso, aí eu estava em condições de escrever, né? E fui escrevendo aos pouquinhos, é quase que uma escrita coletiva, né? É uma história que se confunde, a minha história pessoal se confunde muito com a história do Brasil, né? Da sociedade brasileira. Sim. E uma outra coisa é que os torturadores, as pessoas da repressão que fizeram todas as barbaridades, continuam impunes, né? Eles estão aí, a gente sabe até o endereço de alguns. E as pessoas precisam saber, esse fulano que parece um vovozinho simpático tal, fez esse tipo de perversidade, de crueldade, né, contra as pessoas. Quando você decidiu escrever o livro, você precisou relembrar os momentos. Você parou em algum momento, se emocionou, repensou se você deveria colocar algum trecho ou não? Como é que foi esse período de reviver tudo e organizar as ideias para colocar num livro? Demorou quanto tempo para você escrever? Olha, eu demorei uns 4 anos. Que foi aos pouquinhos, foi acompanhando as minhas sessões de psicanálise, sabe? Sim. E quanto a isso, o meu psicanalista me deu um apoio incrível, né? Assim, acolhimento para dizer, olha, conta. É um exercício de sublimação fazer isso, né? Isso tem que ser... No momento que a gente senta e escreve, você está sublimando várias dores e, ao mesmo tempo, explicando para toda uma geração o quanto essa questão é importante e não deve ser esquecida, né? E tem mais um outro detalhe, quer dizer, eu pretendo viver bastante tempo ainda e dá muito trabalho, né? Mas eu vou morrer um dia e essas memórias podem morrer junto comigo. Então, elas precisam ser ditas, ser escritas. E, de preferência, aos gritos, se puder. Ana Maria, sobre essa retomada da sua vida, ela aconteceu ainda durante a ditadura? Foi só depois? Quando que você se deu conta de que isso aí já estava para o passado e que você tinha uma rotina, tinha os seus hábitos, estava dentro daquilo que você queria, daquilo que você lutou? Então, quando eu voltei da França, né,
casada, aí então eu resolvi depois ter filho e tal. Na volta eu fui militar num clube de mães da igreja. Eu voltei para a faculdade, né? Precisava fazer estágio. O movimento das igrejas estava, da teologia da libertação, estava em processo, né? Aí eu resolvi fazer um trabalho como estagiária de serviço social numa igreja presbiteriana onde o pai dos meus filhos era o pastor, né? Em Osasco, na Vila Holanda, que era uma paróquia de padres operários. E foi lá que eu encontrei o acolhimento, o suporte, o calor também de todo o pessoal daquela região lá dos padres operários, né? Foi nesse momento que me ficou muito claro que tinha qualquer coisa que acontecesse no Brasil em termos de progressistas, mudanças sociais, a reconstrução dos laços, né, da sociedade civil da sociedade civil, todos os laços e a participação popular eram fundamentais para a gente conseguir, por exemplo, que teve o movimento das diretas já, né? E a volta à luta legal, institucional também, contando com trabalhadores que não fossem só da classe média, né? Uma coisa que se expandisse, né, para o conjunto da sociedade. Isso se dá quando eu volto do exílio, quando eu resolvo ter filhos, quando eu vou trabalhar depois como assistente social, em movimentos sociais, né? Acreditar na força das pequenas ações também, né? É algo que a gente descobre depois que tenta as que aparentemente são grandes, né? E talvez as pequenas ações sejam mais eficazes para transformar a sociedade do que essas grandes ações. Eu tenho um trecho no livro que eu falo isso. Assim, para um cadeirante conseguir andar de ônibus, né, como cadeirante, que é uma coisa assim básica para a vida desta pessoa, foi preciso tanta luta, né, para conseguir que esta pessoa conquistasse o direito, né, para que alguém que é LGBTQ possa dizer eu sou, né, com menos risco possível. Tudo isso foi conquista, né? A gente tem um pouco de crédito por causa disso, né? Sem dúvida. Ana Maria, para quem está nos acompanhando, está interessado no livro. Você dá detalhes do que aconteceu, a pessoa ela pode ficar chocada, em algum momento você tenta suavizar, entre aspas, para construir uma narrativa. Como que você pensou na construção desse livro? Eu pensei em escrever um livro que todo mundo, independente do grau de conhecimento, só com a sua sabedoria de vida conseguisse entender o que eu estava falando. E isso eu acho que eu conseguia, tenho testado. A ideia eu me baseei muito naquela coisa de uma música do Milton Nascimento, que diz, eu quero fazer uma canção, eu queria fazer um livro que adormecesse as crianças e acordasse as mães. Aliás, que adormecesse as mães e acordasse as crianças, né? É algo... E aí eu coloquei algumas histórias divertidas que de fato aconteceram no dia a dia do cotidiano, coisas de solidariedade, coisas de afeto, né? Cuidados que uma tinha com a outra, cantigas que a gente cantava, né? Algo assim, eu espero que adormeça as mães, né, que estão até hoje procurando enterrar seus filhos, irmãos, filhos, pais, né, e que acorde as crianças para que isso nunca mais aconteça. Quem se interessou pelo livro, onde pode encontrar? Pode encontrar, tá em todas as livrarias. A livraria, a que me vem à cabeça agora é a Livraria da Vila e tal, ou pode entrar na editora, no site da editora 106, né? Eu estou mostrando aqui,
e comprar também. E pode ir no lançamento, nós vamos fazer um lançamento presencial com todos os cuidados, tá? Por causa da pandemia, sim, na livraria Martins Fontes, na próxima quarta-feira, entre as 6 e as 9 da noite. Quem quiser ir comprar, eu estarei lá autografando junto com a editora. Em São Paulo? Em São Paulo, desculpe, tá, na Avenida Paulista. Não, sem problema. Em São Paulo. Contextualizando, então, o livro Torre das Guerreiras e Outras Memórias. Pode falar? Isso. A Torre das Guerreiras e Outras Memórias terá seu primeiro lançamento dia 9 de fevereiro, na livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, e terão outros lançamentos aí afora, pelo Brasil afora, que a gente vai estar divulgando. Ana Maria Ramos e Estevão, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade do seu tempo, de grande valia para todos nós, importante, né, para nós conhecermos a história, os relatos por quem vivenciou e pode nos dar esses testemunhos. Eu agradeço esse espaço, eu quero que todo mundo leia este livro e tire as mesmas lições que eu tirei, e dizer que, assim, é Memórias de uma Sobrevivente, né? Que estão escritas e gravadas, e espero que grave na memória de outras pessoas também. Muito obrigada. Tenho certeza que isso vai acontecer. Nós aqui agradecemos a presença da Ana Maria aqui no nosso Câmara Total, falando sobre o lançamento, então, do livro A Torre das Guerreiras. Olha só, 1h33, nós estamos no segundo mês do ano, conhecido como Fevereiro Laranja, que é para conscientizar todo mundo sobre a leucemia e a importância da doação de medula óssea. Então, sobre este assunto, acompanhe o Saúde Agora. Olá, mais um Saúde Agora começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, desde já, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente entrou aí no mês de fevereiro, conhecido também como Fevereiro Laranja, que é o mês de conscientização da leucemia. E este é o tema do nosso quadro de hoje. E quem vai conversar com a gente é o Dr. Vinícius Borges Grilo, ele que é hematologista do Centro de Oncologia aqui de Campinas. Doutor, antes de começar a nossa conversa, obrigada, viu, por atender a nossa equipe. Eu que agradeço, Viviane, a oportunidade da gente estar falando um pouquinho das leucemias e esclarecendo as dúvidas da população e dos espectadores. Doutor, então, o que é a leucemia? Antes da gente falar dos tipos de leucemia, o que é ela em geral? A leucemia, ela é um tumor, né, da fábrica do sangue, que é a medula óssea, tá? A gente sabe que temos alguns tipos de leucemia. Eu gosto sempre de, quando eu vou explicar o que é a leucemia, eu divido ela sempre em dois grandes grupos, né? As leucemias linfóides e as leucemias mieloides. E dentro desses grupos você ainda tem as leucemias linfóides crônicas e agudas e as leucemias mieloides crônicas e agudas. É importante essa diferenciação porque são doenças completamente diferentes, com tratamentos completamente diferentes. Eu queria que o senhor então detalhasse cada uma delas, doutor. O mês do Fevereiro Laranja, ele é um mês de conscientização das leucemias agudas, né? As leucemias agudas, a gente difere entre linfóides e mieloides, porque a linhagem dessas células são diferentes e, portanto, os tratamentos diferentes. As leucemias linfóides, elas são mais comuns na primeira infância, ali até os 14, 18 anos. Então, são leucemias mais comuns nas crianças. Não que elas não acometam os adultos, isso acontece, a gente trata alguns pacientes com leucemias linfóides em adultos, mas elas são mais comuns na criança.
Já as leucemias mieloides agudas é uma doença mais da terceira vida, dos 60 anos em diante, mas também acometem os jovens. Ela é muito mais rara nas crianças, tá? Portanto, então, os tratamentos são completamente diferentes, até porque nas crianças você usa alguns tipos de medicamentos que não são utilizados nos adultos e vice-versa. Doutor, e quais são os sintomas dessas leucemias aí? O que acontece com o corpo? Normalmente, os primeiros sintomas são relacionados à anemia, né? Ou sangramento. Por quê? A leucemia, como eu já disse antes, ela comete a fábrica do sangue, que é a medula óssea. Portanto, o paciente pode evoluir com uma anemia, com queda nas plaquetas e com queda nos leucócitos. Então, normalmente, os primeiros sintomas são fraqueza, cansaço, uma palidez cutânea, às vezes alguns hematomas e às vezes até as famosas petequias, que são aquelas manchinhas vermelhas, principalmente nas pernas. Normalmente, os primeiros sintomas são relacionados a esse tipo de alteração, de anemia e da plaquetopenia. Também é muito comum o paciente procurar o pronto-socorro por conta de uma infecção, de uma pneumonia, um quadro febril, e quando vai fazer os exames de rastreio, no próprio hemograma, se vê as células da leucemia. Também é bem comum esse tipo de paciente. Mas o principal é relacionado à anemia, com uma fraqueza, um cansaço, uma palidez da pele. Essa é uma doença que evolui rápido? Esses sintomas aparecem hoje, aí dá uma melhorada, volta daqui a um mês. Como que é essa evolução da doença, doutor? Normalmente, eu costumo falar para os pacientes que a leucemia é uma doença de dias e não de semanas ou meses, né? Normalmente é uma doença de curso mais rápido, em torno de entre 15 a, no máximo, 30 dias, o paciente já começa a apresentar sintomas, tá? E é uma doença muito agressiva. Por isso que o diagnóstico precoce, o diagnóstico rápido, o diagnóstico precoce e um diagnóstico bem feito, né? Ele ajuda muito nos resultados dos pacientes. Um exame de sangue, doutor, já é o suficiente? Ou depois do exame de sangue começa mais ainda a investigação? Normalmente, o hemograma, né, que é o exame de sangue comum, vamos dizer assim, ele já é suficiente para você suspeitar de uma leucemia. O diagnóstico definitivo de que tipo de leucemia é e você classificá-la, até para você poder fornecer o tratamento mais adequado para o seu paciente, é de muita importância a realização do exame da medula óssea, que é o mielograma. Em 95% dos casos, a gente acaba fazendo o mielograma. A exceção da exceção não é necessário, mas na grande maioria das vezes é de suma importância a realização do exame de mielograma com avaliações genéticas, avaliações de mutações genéticas que também vão fornecer substrato para o tratamento. E até hoje nos últimos anos, a gente já, inclusive, fazendo os exames de biologia molecular, com alterações moleculares que fornecem informações importantes para a definição do melhor tratamento para aquele paciente. E falando já de tratamento, doutor, como que funciona? É radioterapia, quimioterapia? Quando o transplante é indicado? Normalmente é bom diferenciar entre crianças e adultos, tá? Porque o tratamento é bem diferente. Na criança, ainda bem, o mais comum é a leucemia linfóide aguda. E hoje a gente está falando de uma taxa de cura só com quimioterapia dessas crianças em torno de 90%. Então, as crianças, na grande maioria, só com quimioterapia, você promove uma taxa de cura muito grande e sem necessidade de transplante. Nos adultos, onde a leucemia mieloide aguda é a mais comum, normalmente o tratamento é com quimioterapia também, e o transplante é muito comum de ser indicado, o transplante de medula óssea. Então, o tratamento é bem diferente dos dois grupos, tá? Mas, basicamente, o tratamento é com quimioterapia, em alguns casos com radioterapia, principalmente nas leucemias linfóides agudas,
você utiliza da radioterapia, principalmente na fase de transplante de medula. Lembrando que o transplante de medula, você precisa de um doador. E aí eu aproveito essa chance para pedir para as pessoas irem até o Hemocentro da sua região, aqui de Campinas, fazer o cadastro no que a gente chama de REDOME, que é o registro de doador de medula óssea, porque quanto mais doadores de medula a gente tiver, maior a chance dos nossos pacientes conseguirem um transplante de medula e aumentarem a sua chance de cura. Eu sempre falo isso porque é muito importante a gente ter um grande banco de doadores de medula óssea. Isso faz a diferença para a vida dos pacientes. Doutor, falando aí em transplante, em doação, por que é tão difícil encontrar um doador? O que acontece? Assim, né? Na família, né? Quando a gente vai buscar doador de medula, primeiro a gente busca na família, tá? Principalmente entre os irmãos, né? A gente sabe que a gente utiliza um sistema de compatibilidade que chama HLA, tá? E a chance de você ter um irmão compatível, o seu irmão ser compatível com você, é de 25%. Tá? Quando isso não você não tem irmãos ou não tem nenhum irmão compatível com você, faz necessária a busca pelo doador através do banco, e aí as características genéticas são diversas. Por isso que é muito difícil você encontrar um doador de medula no banco. É próximo de uma chance para 100 mil você ter um doador não aparentado compatível, totalmente compatível com você. Tá? Hoje a gente já utiliza um tipo de transplante, que é o transplante de medula óssea haploidêntico, que o doador pode ser metade compatível com você, então isso você pode ter seu pai como doador, a sua mãe como doador e até os seus filhos como doador de medula para o paciente. Tá? Mas é um transplante ainda de exceção, então só quando você não tem irmãos totalmente compatíveis, você lança a mão do transplante haploidêntico. A gente tem tido bons resultados com esse tipo de transplante, isso tem ajudado muito, tá? Mas é fundamental você fazer a pesquisa nos irmãos para ver se você tem um irmão totalmente compatível. Eu ia perguntar, as chances de cura da leucemia, doutor, são altas? A leucemia depende muito do tipo da leucemia, tá? Então, como eu disse, nas crianças hoje você tem uma taxa de cura de até 90%, 95%, tá? No adulto jovem, então ali até os seus 60, entre 18 e 60, 65 anos, em torno de 70%, e acima dos 65 anos, a gente não trabalha muito mais com chance de cura, e sim com controle da doença, porque normalmente esses pacientes, os mais idosos, eles não toleram uma quimioterapia mais intensa. Então, a gente tenta mais um controle da doença nesses pacientes. E tem drogas novas, tem tratamentos novos que saíram aí nos últimos anos, que tem aumentado muito a sobrevida desses pacientes mais idosos. Hoje, a legislação já permite você fazer transplante de medula até 75 anos. Só que não é todo mundo que chega com 75 com um corpinho de 60, que permite você fazer um transplante, porque é uma terapia agressiva. Tá? Mas já se está autorizado a fazer o transplante nesses pacientes, e você tem novas técnicas de transplante com quimioterapias menos intensas para essa faixa etária, também com bons resultados. Mas acima de 65 anos a gente já não trabalha mais com cura e sim com controle da doença. E doutor, normalmente esse tratamento, ele é longo? Olha, o tratamento das crianças normalmente 2 anos a 2 anos e meio, tá? Quando não precisa de transplante, nada disso. E nos adultos, eu falo que o tratamento é o resto da vida, porque é um paciente que casa com a gente, né? Porque normalmente a quimioterapia aí em torno de 6 meses, a grande maioria deles vão ser submetidos a um transplante de medula, tá? E aí esse paciente vai ficar com você o resto da vida. Então eu falo que o tratamento é para o resto da vida, o acompanhamento dele com o serviço especializado. Doutor, aqui segundo o INCA, a estimativa de novos casos é de 10.810 aí por ano. Tem um porquê a pessoa desenvolve a leucemia? Por que tantos casos assim?
Viviane, a gente tem alguns fatores que aumentam a chance de uma pessoa desenvolver leucemia. O principal deles é a questão de exposição a substâncias químicas, tipo solventes, benzenos, agrotóxicos e derivados de petróleo, tá? Então, essas substâncias a gente sabe que ele aumenta a chance do paciente de desenvolver uma leucemia. Mas isso vai de pessoa para pessoa. A gente tem milhões de pessoas aí que são expostas a essas substâncias e não desenvolvem. Mas alguns pacientes acabam desenvolvendo. Um outro fator também que é importante no desenvolvimento da leucemia são aqueles pacientes submetidos a tratamentos quimioterápicos prévios. Por exemplo, aquelas pacientes que têm um tumor de mama submetido à quimioterapia. Isso aumenta a sua chance de desenvolver leucemia. Mas não é para ninguém deixar de tratar o câncer de mama, pelo amor de Deus, porque a chance disso acontecer é muito pequena. Mas essa chance existe nos pacientes submetidos expostos à quimioterapia prévia e ou radioterapia também. Mas é uma chance muito pequena, então as pessoas não podem deixar de tratar os seus tumores por conta disso. E nas crianças, doutor, tem alguma explicação? Não, nas crianças não tem muita explicação, não. A gente, infelizmente, não tem muitos fatores causais da leucemia nas crianças. Tem como prevenir? Qual que é a orientação que o senhor dá aí em relação à leucemia, doutor? A orientação que a gente dá para a população, né, é manter hábitos de vida saudável, da prática de atividade física, né, para aquelas pessoas que trabalham se expondo a substâncias químicas, que usem os EPIs, que se protejam, né, e que mantenham uma boa alimentação. Eu acho que esses são hábitos que valem para qualquer tipo de doença, inclusive para as leucemias. Doutor, a gente já falou, né? Estamos aí no fevereiro laranja. O senhor até citou da importância, né, de ser um doador de medula. Vamos reforçar? A gente está aí entrando no mês de fevereiro laranja, falando de leucemia. Vamos repetir a importância de ser um doador? Eu gosto muito que todo mundo, as pessoas, né, ficam com medo de doar a medula, porque eles já acham que já vão doar a medula de cara. E não é bem assim. O cadastro lá no registro de doador de medula óssea, ele é feito através de uma coleta de exame de sangue simples. Então você vai fazer um hemograma, tá? Então, se não tem nenhum procedimento invasivo para você se cadastrar. É de suma importância, isso salva vidas, assim como a doação de sangue também salva vida. Também aproveito que os pacientes de leucemia acabam recebendo muita transfusão de sangue durante o seu tratamento, então eu peço também para as pessoas ajudarem com doação de sangue e também se cadastrando no registro brasileiro de doador de medula óssea, que na nossa região é aqui no Hemocentro da Unicamp. É rápido, é simples, é indolor. Caso o paciente, a pessoa, né, o doador venha a ser compatível com uma pessoa que está precisando da medula dele, também a doação pode ser feita através de coleta de sangue das veias, não necessariamente é um procedimento cirúrgico, é um procedimento rápido, indolor e que salva a vida. Então, é fundamental as pessoas se conscientizarem e doarem tanto sangue quanto medula. Tá aí o recado do Dr. Vinícius Borges Grilo, ele que é hematologista do Centro de Oncologia aqui de Campinas. Doutor, muito obrigada por atender a nossa equipe e aí tirar as nossas dúvidas, né? Tenho certeza que foi um quadro hoje rico de muita informação. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de esclarecer a população, tirar algumas dúvidas. A gente fica à disposição lá no Centro de Oncologia de Campinas, aberto para responder qualquer outra pergunta e precisando é só chamar que a gente vem esclarecer a população. Muito obrigado pela oportunidade. A gente vai chamar o senhor sim para uma próxima entrevista, um outro tema aqui. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado.
E a você de casa também, muito obrigada pela companhia. E aproveite aí que estamos no mês de fevereiro, vai lá, faça o seu cadastro, seja um doador também. É muito importante, como o Dr. Vinícius aqui disse pra gente. Se cuida, ajuda também. Tchau! Hora de falar sobre uma atividade bem antiga que cuida do embelezamento e também da saúde da pele. Já sabe qual é? Conheça agora o dia a dia de uma esteticista no nosso quadro Se Liga na Profissão. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre esteticista, então se liga aí, bora! Um esteticista tem como função promover a beleza e o bem-estar de seus clientes utilizando técnicas e procedimentos estéticos aplicados no corpo humano. O corpo, o cabelo e a face passam por intervenções feitas ou indicadas por este profissional, que suaviza linhas de expressão, trabalha com hidratações, combate a queda de cabelos e lida com as estrias e celulites. O esteticista faz procedimentos corporais que buscam a saúde e o bem-estar dos clientes. Ele pode fazer limpeza de pele, aplicação de cosméticos e tratamentos capilares, além de massagem, maquiagem e depilação. Bom, e pra gente entender um pouquinho mais sobre essa profissão, tô aqui com a Priscila. Tudo bem, Priscila? Tudo bem. Bom, há quanto tempo você trabalha com isso? Conta pra gente. Eu trabalho com estética faz 11 anos. 11 anos? 11 anos. Se interessou como, então, assim? Na verdade, eu tive primeiro contato com uma amiga da minha mãe que trabalhava com um médico, né, aqui em Campinas. Minha mãe foi para essa consulta, encontrou a amiga e aí a gente se conheceu, ela falou um pouquinho sobre a profissão e aí eu achei muito interessante e aquilo ficou marcado. O que mais te chamou a atenção naquele momento? O fato dela trabalhar junto com o médico, de oferecer alguns procedimentos em parceria com o médico, né? Alguns procedimentos de beleza. E eu achei bem interessante isso. Conta um pouquinho do dia a dia, assim, da profissão. Então, o profissional de estética, ele pode atuar tanto desde a avaliação, né, de uma pele até a formação de um tratamento específico individual, né, para esse paciente. Ele atua na estética corporal e facial, oferecendo diversos procedimentos, como massagem facial, limpeza de pele, tratamento de algumas disfunções muito comuns, como manchas na pele, acne, né, a pele sensibilizada. Também pode resolver mancha na pele? Pode também. Tem todo um procedimento? Todo um procedimento, uma avaliação que esse profissional faz, né, usando algumas ferramentas de avaliação para poder indicar um melhor procedimento para tratar mancha, por exemplo. E na parte corporal também, as massagens corporais, drenagem. Esse profissional pode atuar, por exemplo, com uma drenagem pós-operatória, tratar as disfunções corporais como celulite, estrias, flacidez. Então, quer dizer, tem muita coisa, né? Muita coisa, muita oportunidade. Tem curso, como que funciona, como que é a formação? Sim, o profissional de estética, ele tem algumas opções. Ele pode iniciar com curso técnico, né, que é oferecido até pelo Senac, graduação, e também a pós-graduação a gente já tem. E fora isso, ele tem muita oportunidade de fazer especializações, cursos livres, né, depois de formado, para continuar aí o processo de aprendizagem. Quanto tempo dura mais ou menos um curso? O pessoal que está em casa, de repente, tem interesse em seguir nessa área? Então, o curso técnico, ele dura aproximadamente 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, né? Agora, a graduação, 3 anos, em média. E a pós-graduação, 1 ano. Então não é tanto tempo assim, é tranquilo para quem queira, de repente, entrar nesse mercado? Sim, é muito tranquilo, porque o profissional do curso técnico, né, que em pouco tempo ele sai formado, ele já sai com uma grande bagagem já para iniciar o trabalho como esteticista. E depois ele pode continuar estudando, obviamente, né? Mas se a gente pensar que 1 ano e meio um curso técnico é pouco, né? Qual o maior desafio assim na profissão? O que você poderia falar pra gente? Olha, eu acho que hoje um dos maiores desafios é o mercado. Ele está muito aquecido, né? Então você tem muito concorrente, né? Muita profissão está entrando também nessa área de estética.
E então o profissional ele precisa, né, continuamente estudar, né? Não pode parar, Não pode parar. Tá vendo? E outra coisa, o cliente está muito exigente também, né? Então você tem que estar preparado para lidar com esse cliente que tem informação, que é exigente. Isso que você falou é super interessante, porque você lida com o cliente, com a pessoa. Então, quer dizer, tem o grau de exigência que certamente está alto, Tá né, alto, Priscila? exatamente. Como lidar com isso, assim? Alguma experiência sua? Na verdade, às vezes o cliente ele já vem, né, com uma informação do problema que ele tem, dos tratamentos possíveis, né, que ele pode obter para tratar aquela disfunção. Então, o profissional precisa saber, ele precisa ler, mesmo que não for da área dele, por exemplo, às vezes uma área dermatológica, ele não vai aplicar, mas ele precisa entender o que o cliente está falando, né, se aquilo é do quadrado dele, da atuação dele. Então, eu acho que esse é um grande ponto aí que o profissional precisa ficar atento para poder atender esse cliente exigente. Você falou até do mercado, é um mercado concorrido também? Embora ele é concorrido, ele também tem muita opção de trabalho, né? O esteticista ele pode atuar aí num salão de beleza, pode ter o próprio negócio, ele pode atuar num spa, num cruzeiro, pode trabalhar junto com um dermatologista, por exemplo, né? Então ele é bem concorrido, sim. Quais as dicas que você dá para o pessoal que está em casa? Olha, eu acho que a primeira dica que eu dou, né, diante desse mercado aquecido e exigente, é a formação profissional, né? Tem muita gente que às vezes inicia o trabalho... Sem nem fazer curso, sem se preocupar com isso. Exatamente. Aí a possibilidade de bater, não é, de dar errado, ela é grande, né? Exatamente. Porque você não se prepara, né? É isso aí, às vezes vê no YouTube, acha que pode fazer, né? Então eu acho que a primeira dica é a formação. Tem que fazer um curso, tem que se formar direitinho, né? Com certeza. Que aí vai longe. Vai longe. Bom, e assim, o investimento, como que funciona essa situação? De repente o profissional quer montar alguma coisa, trabalhar por conta, como que funciona isso? Certo, então se o profissional ele decide trabalhar por conta, né, eu acho que ele não precisa grandes investimentos. Eu sempre falo aqui para as alunas que as nossas mãos, né, são as nossas principais ferramentas. Então a gente pode oferecer, por exemplo, tratamentos manuais que não exigem tanto investimento em equipamento, né? Você pode trabalhar numa sala que não seja tão grande. O que eu falo que é o grande diferencial é o conhecimento que você vai oferecer, é a biossegurança que você vai aplicar para montar um espaço, né? Principalmente hoje, né, atualmente com a Covid. Então eu acho que não precisa de grandes investimentos. Agora, se a pessoa não tem essa intenção de montar um negócio, ela pode começar trabalhando em clínicas, por exemplo, né, como um funcionário da clínica, e ela sentir como vai ser, né, criando uma experiência. É o caminho natural, Priscila? Olha, de repente começar numa clínica para depois pensar em montar alguma coisa. Eu acho que é um caminho. Acho que a gente tem alunos aqui que pensam de todas as maneiras e é possível todos esses caminhos, tanto montar um negócio quanto trabalhar. Mas eu acho que é mais fácil, a gente tem muita procura, né, de alunos, de ex-alunos através das clínicas, né, para trabalho. Então eu acho que é um campo que está bem aquecido, que é mais rápido, digamos assim, você entrar no mercado, né. Mas alguma coisa que você queira falar para o pessoal que tem interesse, de repente, em seguir nessa profissão? Olha, uma das coisas que eu acho que são muito importantes é a pessoa gostar, né, de trabalhar com pessoas, né, a gente toca o outro, né, um toque terapêutico, a gente aplica, né, coisas numa pessoa que ali veio, né, confiando no seu trabalho. Então, acho que uma grande dica é essa, você entrar nesse mercado, gostar, né, de pessoas e estudar muito. Valeu, obrigado. Bom, é isso aí, pessoal, já sabe, né, se liga na profissão.
nosso repórter participativo, né? Agora eu entendi por que o André Aranha, ele gosta tanto do Se Liga na Profissão. Aproveitou aí, mas muito bacana, né? Conhecer o dia a dia e as curiosidades desta profissão esteticista nesta quinta-feira. E o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã, hein? Então, até lá. Tchau, tchau.